4 pessoas estão jantando em um restaurante. A Joana está usando 2 pulseiras grandes de ouro e anéis dourados em cada dedo. O Martinho está mexendo em seu celular novinho em folha e olhando a hora em seu relógio inteligente. O Carlos tem uma tatuagem na mão e um relógio de ouro reluzente no pulso. O Sérgio não tem nenhum relógio, anel ou pulseira, mas está usando um terno sofisticado. Apenas um deles é um milionário. Quem? É o Sérgio. Ele tem chaves de carro no bolso e há um automóvel esportivo novinho estacionado ali perto. A Joana está com sapatos surrados, então todo aquele ouro provavelmente é falso. O Martinho comprou o celular de uma liquidação e os sapatos do Carlos estão velhos e desgastados, assim como os da Joana. O professor do Marcos é ótimo, mas um pouco estranho. Ele nunca deixa o garoto ir embora sem resolver alguns de seus enigmas misteriosos. Aqui está o primeiro. Quantas maçãs há em uma amoreira, considerando que ela dá 5 maçãs em cada galho e que há 8 galhos nessa árvore? Ok, esta é fácil. Amoreiras não produzem maçãs. Esta aqui é difícil, prepare-se. Disse o professor, onde há cidades sem casas, florestas sem árvores e rios sem água. Você tem 7 segundos para descobrir. Essa é moleza também, no mapa. Muito bem, disse o professor. Só mais uma e você está liberado para ir. Para que pessoa todo mundo tira o chapéu quando a encontra? O Marcos já sabia essa, provavelmente por ser um grande fã de Enigmas do Incrível. E você, sabe a resposta? Para o cabeleireiro, claro, a menos que você queira que seu cabelo fique com um corte esquisito. A pobre Fátima morava com sua madrasta e 3 irmãs adotivas malvadas. O sonho dela era ir à festa de ano novo de sua influenciadora preferida. Mas sua madrasta Ruth era muito má e disse que a Fátima só poderia ir se fizesse tudo o que ela havia mandado. Então lhe mandou trazer um pouco de água, mas usando uma peneira. Como a Fátima vai conseguir terminar essa tarefa a tempo? É só congelar a água e colocar os cubos de gelo dentro da peneira. Tecnicamente, ainda é água. Hora de escolher o vestido perfeito. A Fátima tem 3. Um azul, um vermelho e um verde. Qual ela deve usar? Encontre o melhor em 10 segundos. A Fátima deve usar o vestido vermelho. O botão do vestido azul está quase soltando, e uma de suas irmãs postiças derramou tinta no verde. Qual das irmãs derramou tinta no vestido dela? Todas as 3 irmãs são muito más. Hora de investigar. A Fátima entrou escondido no quarto delas. Há 3 camas lá. Uma para Bela, a mais velha, uma para Estela, a irmã do meio, e uma para Emma, a caçula. A Fátima tem poucos segundos. Ajude a garota. Quem será que estragou o vestido verde? A culpa é da Estela. Tem uma lata de tinta debaixo da cama dela. Tem uma coisa que todas as pessoas deste mundo fazem com a mesma velocidade. O que é? Elas envelhecem. O que é o que é? Voa, mas não tem asas. Chora, mas não tem olhos. É a nuvem. O que você consegue ver com os olhos fechados? Um sonho. Ok, chega de enigmas curtinhos e fáceis. Vamos voltar para os mais difíceis. O João e a Vera desafiaram um ao outro. Quem responder sim para qualquer pergunta ganha. A Vera é esperta e percebeu que havia uma pergunta para a qual ninguém poderia dizer sim. Qual? A pergunta é: você está dormindo?
Ela esperou o João adormecer e perguntou para ele: esses jovens. A Emília e a Mariana estão se maquiando para saírem com seus amigos. Elas têm gostos muito parecidos. Os celulares são iguais e os batons e roupas também. Mas qual delas tem coisas mais caras? A Mariana. Veja a Emília mais de perto. Está na cara que o vestido dela é falsificado. Quando o Miguel tinha 25 anos, amarrou uma fita no tronco de uma cerejeira que havia no jardim de seu avô. 10 anos depois, ele voltou para ver em que altura a fita estava. Se a árvore crescesse 1 centímetro por ano, quão mais alta a fita estaria agora? Ela não mudaria de posição. As árvores crescem pela copa. O tronco não cresce, apenas fica mais largo. Uma maçã verde custa R$1. Uma vermelha sai por R$2. E uma azul por R$3. Quais maçãs e quantas o Fred comprou? Sabemos que ele gastou R$3 usando apenas 2 notas. O Fred comprou uma verde e uma vermelha. Ele pagou pela verde usando uma nota de R$1 e comprou a vermelha com uma nota de 2. Sim, o cara poderia ter pegado a azul e gastado as mesmas 2 notas. Mas maçãs azuis não existem. Te peguei! 2 casas estão em chamas. Uma delas pertence ao Alex, que é um contador. A outra é uma mansão luxuosa do Pedro, um famoso jogador de basquete. Qual incêndio a polícia deve apagar primeiro? A polícia não apaga incêndios, isso é função dos bombeiros. Um velho sombrio cumprimentou o Fred dentro do castelo. O Fred esperava que ele o agradecesse por trazer o gato de volta, mas o velho começou a rir maldosamente e trancou todas as saídas. E então ele disse: se você conseguir completar 3 tarefas que lhe darei, receberá R$1 milhão. Mas se falhar, ficará no meu castelo para sempre. Aqui está a primeira tarefa. Ajude-me a encontrar meus óculos entre todos esses vegetais. Você pode ajudar o Fred? Aqui estão eles. A próxima tarefa era preparar uma poção e fazê-la na ordem correta. Ele deu a Fred esta receita. Você pode ajudá-lo? Primeiro de tudo, você tem que colocar curry. Em seguida, vá de mirtilos para fazer a poção parecer esverdeada. E por fim, adicione tomates para fazer a poção parecer marrom. Quanto ao abacate e a cenoura, o Fred não precisa deles. E a terceira tarefa é encontrar um livro nessa sala bagunçada. Você consegue vê-lo? Está meio escondido dentro do sofá. O velho deu dinheiro ao Fred, lhe mostrou a saída e desapareceu. Mas quando o Fred tentou sair, percebeu que a porta estava trancada. Tinha um cadeado de combinação. O Fred encontrou este bilhete misterioso nas proximidades. Ele tem que fazer isso corretamente, ou pode ficar preso por um longo tempo. Que código abrirá a porta? Dois, 3, 6, 1. Cada número corresponde ao número de círculos no primeiro conjunto de números. Agora, o Fred estava livre para seguir seu caminho. Assim que o Fred saiu do castelo assustador, decidiu deixar o emprego e fazer uma viagem ao redor do mundo. Primeiro, ele pegou um voo para a Espanha. A bordo do avião, ele conheceu a Glória. Ele perguntou de que país ela era. Em vez de responder, a Glória lhe mostrou esse quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país? Isso mesmo, ela é da Suíça. Então a Glória perguntou ao Fred de que país ele era, e ele lhe mostrou este quebra-cabeça. Você consegue adivinhar o país dele?
Cuba. O Fred desembarcou em Madrid e foi passear. Ele não havia reservado nenhum hotel com antecedência, então ficou vagando pela cidade, procurando um bom lugar para ficar. De repente, o Fred notou este pequeno hotel fofo e entrou. Foi um grande erro. Por quê? Está vendo esse zumbi na janela? Este lugar não parece seguro. Assim que o Fred entrou no hotel assustador, a porta bateu atrás dele. Ele então viu 3 portas que levam à liberdade. Aranhas venenosas rastejavam atrás da primeira porta. Atrás da segunda porta, flechas voavam na altura da cabeça. E atrás da terceira, havia um buraco negro. Qual porta o Fred deve escolher? Você pode ajudá-la a escapar? Ele deve escolher a segunda porta. Ele pode rastejar sob as flechas. Após sua aventura, o Fred decidiu almoçar em uma cafeteria local. Mas algo está definitivamente errado aqui. Você consegue descobrir o que é? Olhe para essa janela. A vista da rua está de cabeça para baixo. O garçom veio até o Fred para pegar seu pedido, mas de repente, uma mulher na mesa ao lado começou a gritar: "Me ajudem! Tem baratas na minha sopa!" O gerente do local questionou 3 suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume e estava tudo bem quando ele passou o prato para o garçom. O garçom disse que não tocou na sopa, ele apenas a serviu para a mulher e foi atender outro cliente, o Fred. O marido da mulher disse: "Eu não estava aqui quando minha esposa recebeu a sopa. Eu estava lavando as mãos no banheiro." Você sabe dizer quem colocou baratas na sopa? Ninguém. Dê uma olhada no teto. As baratas rastejaram para fora da ventilação e várias delas caíram na sopa da senhora. O Fred usou um aplicativo especial para alugar um apartamento de luxo em Madrid. Ele encontrou 3 opções de que realmente gostou. A Mariana ofereceu um aconchegante estúdio de 2 andares com uma bela vista. O Diego tinha uma cobertura perto de um parque. E a Camila ofereceu um casarão de alta tecnologia. Qual opção o Fred deve escolher? Essa cobertura tem um telhado de vidro rachado, o que é extremamente inseguro. Quanto à terceira opção, está vendo a Torre Eiffel? O casarão de alta tecnologia de Camila fica em Paris, não em Madrid. Então, o Fred deve escolher o primeiro, o estúdio. O Fred convidou a Mariana para um passeio no parque. Eles andaram muito e ficaram bastante cansados. Eles decidiram deitar na grama e descansar. O Fred acordou 1 hora depois. A Mariana tinha desaparecido. O Fred começou a procurar por ela. Meia hora depois, ele caiu em um grande buraco. Começou a chover. O cara percebeu que o poço ia ficar inundado. Que problemão! O Fred não sabe nadar. Ele encontrou algumas coisas no poço. Uma corda, uma bola e um balde. Como o Fred pode sair? A bola flutuará até a superfície e o Fred também, se ele se agarrar a ela. O Fred continuou procurando pela Mariana. Ele se deparou com o castelo de um mago. O mago pegou a garota e a transformou em um sapo. O Fred precisava ajudá-la. Fred e o sapo Mariana encontraram o livro de poções do feiticeiro, descrevendo todos os antídotos necessários. Mas primeiro, eles precisavam entender qual poção o mago havia usado na Mariana. O Fred deu uma boa olhada no livro. A primeira receita incluía uma fatia de abóbora, uma fatia de maçã verde, uma de laranja e metade de um kiwi. A segunda receita exigia uma pétala de camomila, 3 dentes de alho e metade de uma maçã vermelha. A terceira poção levava uma fatia de laranja, um dente de alho, uma casca de banana e uma pétala de camomila. Qual poção o mago usou? Deu uma olhada nos ingredientes nas prateleiras. Eles só correspondem à terceira receita. O Fred ajudou a Mariana a voltar a ser humana. O mago ficou muito bravo e teletransportou o Fred para a cadeia. O cara estava desesperado. Ele não tinha ideia de como escapar.
De repente, um homem assustador abriu a porta e disse: "Vamos, vou ajudá-lo a escapar." O Fred o seguiu, mas escorregou, caiu no chão e bateu a cabeça. E então, o Fred acordou em um poço. Ele não se lembrava de como chegou lá. Se fosse para a esquerda, acabaria no banheiro. Se fosse para a direita, teria que rastejar por um túnel cheio de lixo tóxico que levava para fora. Qual caminho ele deve escolher? O Fred deve ir para a direita. Se ele escolher o corredor da esquerda, acabará na cadeia novamente. Olhe, esse banheiro fica no território da prisão. O Fred escapou, tomou banho e ligou para Mariana imediatamente. O mago pegou o telefone e disse: "Já criei clones malignos suficientes da Mariana. Não preciso mais dela. Você pode levá-la para casa agora." O Fred correu de volta para o castelo do mago e viu 4 Marianas. "Você pode ajudá-lo a encontrar a garota original?" Esta Mariana tem garras em vez de unhas. Ela parece um lobisomem. Esta tem dentes e orelhas muito afiados. Ela provavelmente é uma vampira. Essa tem escamas no rosto. Ela é uma sereia. E então, a verdadeira Mariana está ali. O colapso do espaço-tempo ocorreu recentemente em uma das galáxias mais remotas do universo, o Olho do Rinoceronte. Um grupo de cientistas espaciais acidentalmente integrou um avaliador ultradeferente em um termostato quase espacial. Como isso foi acontecer? Bem, em palavras simples, alguém colocou uma máquina do tempo, que parecia um controle remoto de TV, dentro de um teletransporte, que parecia uma máquina de lavar. Então agora dezenas de anomalias de tempo e espaço estão surgindo por toda a galáxia. Você é o líder da segurança do universo. Esse grupo altamente desenvolvido de humanoides com cabeças de cachorro monitora a ordem no universo e elimina todos os tipos de problemas estelares e anomalias do espaço-tempo. Com o seu esquadrão, você tem que lidar com as consequências dos incidentes de hoje, amanhã e ontem e desligar a máquina do tempo de teletransporte. Você entra em sua nave Star Poodle e parte em uma perigosa jornada. A primeira parada é o planeta Ap. Lá, todas as formas de vida inteligentes e não inteligentes se movem verticalmente. Todas as pessoas, animais e outras criaturas incríveis se movem apenas para cima, subindo escadas intermináveis. Foi quando um objeto alienígena de outra galáxia e outro tempo apareceu. Encontre algo ou alguém que não seja deste mundo. Veja, tem um caracol rastejando nessa escada de corda. Está se movendo na horizontal. Você coloca o caracol em um vidro e vai levá-lo para casa, para o planeta Meleca. Surpreendentemente, o animal pode falar e pede ajuda. Um monstro desconhecido apareceu no planeta dele e agora aterroriza todos os habitantes do planeta Meleca. Você decide ajudá-lo e voa para lá. Apenas caracóis e lagartas vivem ali. O mundo inteiro está coberto com uma espessa camada de meleca. Você pode ver caracóis enormes, pequeninos e até do tamanho de um arranha-céu. Mas há também um estranho entre eles. Dê uma boa olhada ao redor e encontre o impostor. Entre conchas de caracóis, há a concha de um grande caranguejo eremita. Parece com qualquer outra concha de caracol, mas um par de garras está à espreita. Você monta um campo de força ao redor do caranguejo e o transporta para sua nave. Sua missão aqui acabou. Os caracóis agradecem. Sua próxima tarefa é salvar o planeta Sterilium, o mais estéril de todo o universo. Lá não existe sujeira, nem micróbios ou bactérias. Cristais voadores de um olho só habitam esse mundo puro e estéril. Eles não podem falar, pois não têm boca, mas se comunicam telepaticamente. Seu cérebro recebe um sinal vindo deles. Estão pedindo ajuda. Um enorme meteorito está se aproximando do planeta e você precisa destruí-lo. Não lhe é permitido pousar no planeta porque poderia levar micróbios. Então, se aproxima do asteroide e examina sua composição. Aí descobre que o asteroide veio de um universo paralelo, de açúcar. Você diz aos cristais que eles não precisam se preocupar e voa para longe do asteroide sem fazer nada. Porque tem certeza de que nada de ruim acontecerá a Sterilium. O asteroide de açúcar vai derreter e queimar na atmosfera do planeta em questão de segundos.
você descobre que um visitante do futuro apareceu na Terra 9. As tecnologias nesse planeta não são desenvolvidas. Nem mesmo a máquina a vapor foi inventada. Então você decide realizar sua missão secretamente. Chega a tempo e vê 3 fazendeiros. Eles andam na terra arada e carregam legumes. Um deles é um agricultor do futuro. Mas quem? Veja, esse cara está usando uma sacola de plástico. Você o manda de volta para o tempo dele e está prestes a voar para longe, mas então percebe algo estranho. 3 bilhões de pessoas vivem na Terra 9 e todas deveriam ser diferentes, mas por alguma razão, aparentemente são idênticas. Você vê 3 bilhões de agricultores trabalhando em um campo enorme. Seu olfato é poderoso e sente que os habitantes deste planeta não são humanos. Eles não cheiram a nada. Dê uma olhada neste exército de agricultores e descubra quem são. São todos hologramas. Um dos fazendeiros está piscando, está vendo? Mas por que alguém criaria uma ilusão de ótica tão grande? Nesse momento, todos os fazendeiros, a terra, as árvores e a grama começam a piscar. O mundo inteiro ao seu redor desaparece. Você está dentro de uma pequena sala branca agora. Seu rosto se transforma no de um humano. Sua boca está coberta com um curativo. Então é impossível falar. Seu traje espacial se transforma em uma camisa cinza. A porta se abre e um cara grande de jaleco branco entra. Ele dá um esfregão e um balde de água. Lave o quarto. O homem diz e sai. Você não se lembra de quem é ou como chegou ali. E precisa descobrir o que está acontecendo. Mas primeiro deve saber qual a sua aparência. Como pode descobrir isso em uma sala branca sem superfícies de vidro, espelhos e janelas? Dê uma olhada na água do balde. Ela mostrará seu reflexo. Você olha para a superfície da água. Tudo está claro agora. A porta se abre. Você sai da sala e caminha por um longo corredor junto com o cara de antes. Aí, passa por uma sala onde outras pessoas de camisa cinza estão sentadas. Então entra no refeitório. O cozinheiro serve um copo de água e lhe dá uma rosquinha rosa. Almoço, diz ele. O cara remove o curativo da sua boca. Você morde o donut. Não tem gosto nenhum. Neste ponto, percebe que tudo ao seu redor é uma alucinação. E está no planeta Sterilium, sob a influência telepática de seus habitantes. Mas como descobriu isso? Quando você olhou para seu reflexo no balde, viu seu verdadeiro rosto, o de um cachorro. Tudo é muito limpo e estéril ao redor, e o donut não tem gosto. Os cristais não sabem o que é gosto, então não podem fazer algo saboroso. Eles querem estudar seu corpo para construir um sistema imunológico para si mesmos e destruir a galáxia. Você descobriu o plano secreto deles. Mas como vai sair dali? A única maneira é usar algumas bactérias. Mas onde irá obter micróbios em um planeta absolutamente estéril? No momento, olha para o cara e cospe nele. O caos se espalha por toda parte. O cozinheiro grita e foge. Sua camisa desaparece. Você se torna o líder da segurança do universo novamente. E sua cabeça se transforma na de um cachorro. Sua saliva contém micróbios. Quando cuspiu no cristal, infectou o planeta inteiro. Então deixa Sterilium durante esse apocalipse microbiano. Você se encontra com sua equipe e agora está voando pelo espaço sideral. De repente, detecta um sinal de um enorme planeta chamado Jecton. Parece que a máquina do tempo está lá. No momento, o planeta está caindo em um buraco negro. Você pousa em Jecton. O céu está lentamente escurecendo. Então percebe a cintilante máquina de lavar. É isso. Você conecta vários cabos à máquina e a leva para a sua nave. A força gravitacional do buraco negro está crescendo. Sua nave não tem energia suficiente para deixar o lugar. O que fazer? Use a máquina de lavar. Ela também é um teletransporte que pode levá-lo a qualquer ponto do universo. Mas qual desses caras é o verdadeiro Danny? Não é esse cara com Danny escrito em sua camiseta. E nem esse outro com Danny em sua tatuagem. O verdadeiro Danny está aqui. Olhe para o crachá dele. Diz Danny. O resto dos caras tem nomes diferentes em seus crachás. No início da manhã após o show, a Wendy bebeu uma xícara de café, se sentiu mal e desmaiou.
10 minutos depois, ela acordou em um porão estranho. 4 portas poderiam levá-la à liberdade ou a uma armadilha. Atrás da primeira porta, havia morcegos famintos. Atrás da segunda porta, havia raposas raivosas. Atrás da terceira, tarântulas venenosas. E atrás da quarta, havia cobras venenosas. Qual porta a Wendy deve escolher? Ela deve escolher a primeira porta. Morcegos são animais noturnos, eles dormem de manhã. No dia seguinte, a Wendy recebeu uma tarefa da Sheila. Ela era dona de uma pequena loja de arte e precisava de ajuda para separar as tintas por cor. Infelizmente, o gato da Sheila misturou tudo. Você consegue ver alguma cor estranha entre todas essas tintas? Aqui está. E esses tubos, são todos semelhantes? Não. As tintas de número 2 e 6 são diferentes. Você pode ajudar a Wendy a identificar a cor estranha aqui? A tinta número 1 é um pouco mais escura que as demais. E nessa caixa? Essas cores são iguais. Dê uma olhada dentro dessa caixa. Há alguma tinta que não pertença aqui? Essa cor é ligeiramente diferente. E essas tintas, são todas iguais? Não. As tintas de número 1 e 2 são diferentes. E, finalmente, essa caixa. Você consegue identificar a tinta que não pertence ao conjunto? O tubo de número 8 parece ser diferente. A Wendy conseguiu um emprego como gerente de supermercado. Ela designou turnos noturnos para a Vitória e a Fiona. Elas tinham que reabastecer os alimentos em um supermercado 24 horas no shopping. No início, as meninas tinham medo de passar pelo shopping escuro e vazio para chegar ao supermercado. Mas após um tempo elas se acostumaram. Uma vez, a Wendy veio às 3 da manhã para ver como estavam. Ela encontrou a caixa registradora aberta e vazia. A Wendy fez uma mesma pergunta às duas garotas. O que você estava fazendo quando o assalto aconteceu? A Vitória disse: as prateleiras com salgadinhos estavam quase vazias, então fui ao depósito para pegar mais. Mas alguém havia reorganizado todas as caixas. Tive que procurar a certa por cerca de 15 minutos. Quando voltei, o dinheiro já tinha sumido. A Fiona disse: eu já tinha terminado de reabastecer minha sessão, então decidi ir fazer umas compras no shopping. Não sei o que aconteceu enquanto estive fora. Você consegue adivinhar quem é o ladrão? A Fiona. O assalto aconteceu à noite. Todas as outras lojas estavam fechadas. Como ela poderia ir fazer compras? Quando a Fiona foi descoberta, fugiu do supermercado. A Wendy então decidiu realizar sua própria investigação. Acontece que a Fiona tinha 4 amigos. A Wendy tinha certeza de que a Fiona estava escondida na casa de algum deles. Como a Wendy não trabalhava para a polícia, ela não podia obter um mandado de busca e visitá-los. Mas ela poderia examinar as contas do Instagram de cada um. Vamos dar uma olhada em seus novos posts. Você adivinhou quem está escondendo a Fiona? Esse cara não está sozinho. Dê uma olhada nessa mão aí. Você reconhece o esmalte da Fiona? A Wendy foi para o aeroporto. De repente, os guardas de lá trancaram as portas e ela ouviu um anúncio. Atenção todos os passageiros! Um criminoso perigoso escapou e está escondido dentro do prédio.
Por favor, mantenham a calma e tenham cuidado. O aeroporto retomará suas operações assim que ele for encontrado. A Wendy decidiu ir ao banheiro feminino. Assim que ela entrou no banheiro, chamou a segurança do aeroporto. Por quê? Dê uma olhada nessa sombra. O criminoso está escondido na segunda cabine. O criminoso foi pego e a Wendy pôde continuar sua aventura. A garota fez o check-in e foi até o portão. No avião, um cara bonito chamado Charlie se aproximou dela. Ele disse que ela tinha tomado seu lugar. A Wendy lhe mostrou seu cartão de embarque e disse que ele estava errado. Mas o Charlie continuou insistindo. Quem está certo? A Wendy. O número do assento dela é 16I e o cartão de embarque do cara tem o número 19I. Ele apenas olhou para o número de cabeça para baixo. Aham! O sonho de Pedro e do Zeca se tornou realidade. Eles compraram um trailer. Agora estão prontos para começar uma longa jornada a lugares místicos de todo o país. Eles querem fazer um vlog, mas primeiro precisam arrumar suas coisas. Há 3 caixas aqui, mas eles só podem levar uma. Qual das caixas devem escolher? A primeira, deu uma olhada no reflexo delas no espelho. A segunda caixa está vazia. E a comida da terceira caixa está estragada. Há várias baratas rastejando nela também. E esse inseto não é uma boa companhia para a viagem. A tia do Pedro, Sara, deu edredons de retalhos aos jovens para a viagem. Ela diz que fez todos à mão. Mas é mentira. A verdade é que ela só fez um edredom e comprou os outros 2 na internet. Sara ficou com vergonha de admitir isso, pois era famosa por costurar qualquer coisa à mão. Você sabe dizer qual edredom foi feito à mão? O terceiro. Veja só o tecido. Ele é idêntico à blusa da Sara. Ela fez os 2 com o mesmo material. Finalmente, Zeca e Pedro caem na estrada. Eles estão indo para o primeiro lugar, uma biblioteca abandonada no topo de uma montanha. Os seguidores deles contaram muitas histórias assustadoras sobre esse lugar. Mas nossos vlogueiros não acreditaram e decidiram explorar o prédio sozinhos. Eles caminharam ao redor da biblioteca, gravando vídeos e tirando fotos com uma câmera Polaroid. Não viram fantasma nenhum. Quando voltaram para o trailer e olharam as fotos, eles se arrepiaram, trancaram todas as portas e saíram de lá às pressas. O que os assustou tanto? Os 2 estão na foto, mas então, quem tirou a foto? Os rapazes resolveram fazer uma parada em uma cafeteria ali perto para tomar alguma bebida quente. Assim que entraram, o Pedro pegou o seu celular e começou a gravar. Por quê? Aqui está um fantasma. Os 2 pediram sanduíches, mas a garçonete Diana tinha que preparar os pedidos da internet primeiro. Então ela avisou os rapazes que o pedido deles demoraria um pouquinho mais para ficar pronto. A Diana cortou um pão em 4 pedaços em 12 segundos. De quanto tempo ela precisará para cortar o mesmo pão em 5 fatias? ...16 segundos. Para obter 4 fatias de pão, ela deve fazer 3 cortes. Se ela leva 12 segundos para fazer 3 cortes, significa que faz um corte a cada 4 segundos. Se a Diana quiser fatiar o pão em 5 pedaços, ela precisará fazer 4 cortes. 4 segundos para cada corte dá 16 no total. Nossa, fiquei até com tontura fazendo esses cálculos. Zeca viu que tinha uma cartomante que atendia no porão da loja. Isso daria um ótimo conteúdo para o vlog. Então desceu até lá. Mas assim que o Zeca entrou na sala da cartomante, todas as portas e janelas sumiram. A bruxa malvada ofereceu um acordo para o rapaz. Ela tinha 2 cartas idênticas. Em uma estava escrito escapar e na outra estava escrito casa comigo. Zeca só podia escolher uma carta. Se ele pegasse a do escapar, estaria livre. Mas se escolhesse a carta casa comigo, teria que viver com essa bruxa feiosa pelo resto de sua vida. A bruxa não queria que ele tivesse a chance de fugir, então escreveu casa comigo nas 2 cartas. Mas Zeca imaginou que ela trapacearia. Deu um jeito de vencer o jogo e deu fora dali. Como ele conseguiu fazer isso?
Ele escolheu uma carta e a deixou cair dentro da lareira, dizendo que foi um acidente. A bruxa teve que mostrar a carta que sobrou, onde estava escrito "Casa comigo". De acordo com as regras, deveria haver 2 cartas diferentes. A feiticeira não teve outra escolha senão concordar que a carta que o Zeca tinha pegado e queimado só podia ser a do escapar. Pedro e Zeca continuaram sua jornada. Quando a noite chegou, os rapazes viram 3 mochileiros não muito longe de um ponto de ônibus. Eles podiam dar carona para apenas um deles. Qual devem escolher? Esta linda jovem é um lobisomem. Veja só seus pés. Ela já começou a se transformar, pois é noite de lua cheia. E esta senhora com carinha de indefesa é uma criminosa foragida. Veja o pôster pregado no ponto de ônibus. É a foto dela. Já o cara parece inofensivo. As roupas dele estão manchadas de vermelho, mas é tinta. Ele é um artista. Olha, tem objetos de arte na mochila dele. O artista, cujo nome era Jorge, falou para os rapazes sobre mais um lugar misterioso e interessante. Os moradores locais o chamavam de Casa Mal Assombrada. Uma semana atrás, Jorge tinha ouvido gritos estranhos vindos lá de dentro. Ele foi lá para dar uma olhada, mas no minuto seguinte saiu gritando. O que assustou tanto o jovem? O retrato deste palhaço assustador está se mexendo. Zeca e Pedro resolveram explorar a tal casa mal assombrada. Quando entraram lá, não viram retrato nenhum, mas ouviram gritos vindos do porão. Eles desceram as escadas e encontraram um alto-falante que reproduzia gritos gravados sem parar. Havia uma fantasia de palhaço dentro do armário. Zeca e Pedro encontraram 3 suspeitos entre os vizinhos e fizeram apenas uma pergunta para todos eles. O que você fez uma semana atrás? Daniel disse: passei 2 semanas de férias na Espanha. Voltamos ontem. Jéssica disse: tenho uma pele muito sensível, não estragaria meu rosto usando uma máscara de palhaço. E Henrique diz que estava estudando dia e noite para as provas da faculdade. Qual deles está mentindo? A Jéssica. O Zeca e o Pedro não disseram nada sobre o palhaço, mas ela começou a dar desculpas mesmo assim. Os rapazes chegaram ao hospital para filmar uma entrevista com um professor famoso, Dr. Tobias. Mas primeiro, ele tinha que ajudar 4 pessoas. O Caio reclamou: sou germofóbico, lavo minhas mãos centenas de vezes por dia. A Kelly explicou: tenho medo de altura, não consigo sequer andar de bicicleta. O Fred reclamou: tenho medo insano de água, nem posso olhar para uma torneira. E a Joana reclamou que tinha claustrofobia. Ela sempre desmaiava em elevadores. O Dr. Tobias soube na hora que só uma dessas pessoas estava falando a verdade. Você sabe dizer quem? O Fred não deve ter tanto medo de água assim. Ele tem um aquário com peixes em sua casa. A Joana vive em uma van minúscula, então não faz sentido ela ter claustrofobia. E o apartamento do Caio é muito bagunçado para alguém que tem medo de sujeira e de germes. Então é a Kelly. Ela dorme no chão, o que é normal para quem tem um medo exagerado de altura. Próxima parada: cavernas assustadoras. Zeca e Pedro foram conferir ruínas antigas no meio da mata. Muitas pessoas sumiram por lá. A dupla ouviu gritos estranhos vindo da caverna. Eles correram em direção ao som e se perderam. De repente viram 3 túneis. O primeiro estava cheio de fogo. Um vampiro faminto esperava no segundo túnel. E a terceira passagem estava cheia de maçãs venenosas. Qual caminho eles devem escolher? O terceiro túnel é seguro. É só não comer as maçãs. Depois de uma aventura épica dentro da caverna, Zeca e Pedro foram ao supermercado para comprar alimentos. Acho que as maçãs os deixaram com fome. Você consegue ver um fantasma neste lugar? Aqui está ele,